Moisés Sebastião Loureiro, nasci em 21 de abril de 1972 e sou santomense. Nasceu aqui em Santana? Não, eu nasci em Santo Tomé. Santo Tomé. Os seus pais dedicavam-se à agricultura, eram também de Santana? Não. Meu pai não dedicava à agricultura e não são de Santana. São de outros distritos de Mesós. O que é que se dedicavam? O meu pai trabalhava na função pública e a minha mãe foi doméstica. Como é que fez o seu percurso escolar? Frequentou a escola? Sim, frequentei. Até que idade? Frequentei a escola até parei em 6ª classe. A partir daí, em primeiro lugar, como é que era o ambiente escolar? Gostava de andar na escola? Sim, Tem sim. memórias dessa altura? Sim, gostei, mas depois a idade avançou, então parei na 6ª classe, depois fui fazendo formação profissional e pronto, daí até consegui um emprego. Essa formação tinha a ver com a agricultura? Sim, tem a ver com a cultura, uma formação em geral de técnica agrária. Como é que surgiu a ideia então de ser agricultor de cacau? Foi desde logo o início? Tinha alguma relação com explorações de parcelas, exploração de cacau? Não, eu fiz formação na área de agricultura e pecuária, tinha um campo e de lá, com oportunidade de emprego, comecei a trabalhar como extensão rural, como extensionista, antes de iniciar a cooperativa, num outro projeto, e naquele projeto trabalhávamos com agricultores. Era um projeto de extensão rural nas comunidades e depois de lá, quando surgiu a cooperativa, eu candidatei e tocar como técnico. Esse projeto foi incentivado pelo governo? Tinha a ver com o Ministério da Agricultura? Não, foi um projeto voluntário? Era um projeto que tinha a ver com o Ministério da Agricultura. Era um projeto ligado ao Estado da Agricultura para dar assistência aos produtores. Como é que surgiu a ideia da cooperativa? Bom, a cooperativa surgiu através de uma ONG, Zaponadir, é uma ONG de extensão rural, e então visto que na altura os agricultores de produção de cacau estavam à sua sorte, não havia valor no cacau, e então a Zaponadir, vendo isso, então elaborou um projeto de forma a melhorar as condições de produtores na altura do cacau, e então elaborou um projeto, conseguiu um financiamento e foi assim que surgiu a cooperativa. Nessa altura, quais eram os maiores problemas que os agricultores enfrentavam? Sim, na altura eles tinham muita dificuldade financeiras e sociais, porque eles dependiam da parcela, do campo, e na altura o cacau não tinha valor. Quando não tinha valor, então os agricultores estavam com essas dificuldades. Então, viu-se a forma de rentabilizar melhor a produção de cacau, de forma que os produtores então pudessem melhorar suas condições de vida. Foi assim que surgiu a cooperativa Secaquião. Quantas pessoas estavam envolvidas na cooperativa no início, Bom, como fundadores? Sim, no início, em 2009, a cooperativa começou com 11 associações, com 240 agricultores na altura. E hoje nós temos 21 associações com 1.076 produtores. Desde essa altura, com esses problemas que identificou até agora,
quais é que diria que foram as principais transformações na cooperativa, na própria vida dos agricultores? Sim, porque depois de surgir a cooperativa, então, os agricultores melhoraram consideravelmente as suas condições de vida, sociais e econômicas, porque através da cooperativa, então, o cacau conseguiu ter valor e conseguiu ter um mercado garantido, e assim então os produtores começaram a melhorar suas condições de vida porque tinham um mercado seguro para poderem vender o cacau e assim então poder aumentar a sua renda. Porque nós na cooperativa temos certificação, uma cooperativa de certificação de mercado justo e certificação de produção biológica. Então, temos esses certificados e uma produção de qualidade e assim então conseguimos vender o cacau também a um preço justo e assim então poder melhorar as condições dos produtores. Qual é o principal mercado da produção da cooperativa? É uma empresa em específico? O mercado da cooperativa, nós temos vários mercados, vários compradores. Nós vendemos para a Alemanha, é uma empresa chamada JEPA. Também vendemos para a Bélgica e também já vendemos para a Holanda. Então nós temos esses 3 mercados. Esses foram os 3 principais mercados desde 2009 ou foram se alterando? A JEPA foi desde 2009, foi a nossa primeira empresa e as outras foram surgindo depois. Quais é que são, portanto falamos um pouco das vantagens, neste momento quais é que são os desafios que a cooperativa enfrenta? Nesse momento podemos dizer que o desafio da cooperativa é fidelizar os produtores, membros, e assim estabilizar a questão da quantidade da produção, que nós temos uma produção que oscila muito, e então nós queremos fidelizar os produtores, saber realmente quais são os produtores que a cooperativa pode confiar e contar com ele, e saber qual é a produção da cooperativa estável, e então assim podemos resolver outros problemas dos produtores. Essas oscilações na produção têm a ver com o quê? Com o clima, com outros fatores? Bom, também tem a ver com o clima, mas sobretudo tem a ver com a fidelização dos produtores. Porque nós, a cooperativa, fazemos apoio aos produtores a nível da replantação, para poderem melhorar a produção, aumentar e melhorar a produção e a produtividade dos produtores. E para isso nós damos muito apoio técnico, apoio em plantação, materiais vegetais, tudo isto. E ainda muitos deles não entregam toda a produção 100% à cooperativa. E isso faz então com que também nós às vezes fazemos uma planificação de produção, às vezes não atingimos lá por esses fatores. Não entregam, vocês estabelecem contratos com os produtores, não é? Sim, tem. Tentam garantir toda a produção. Quando um agricultor não cumpre, o que é que procuram fazer? Bom, porque nós temos, como eu falei atrás, nós temos umas certificações. E nessas certificações tem lá alguns critérios, alguns regulamentos que tem que se cumprir. E um deles é o contrato. O agricultor, ao entrar na cooperativa, ele tem que assinar um contrato com a cooperativa, e uma das cláusulas é essa de entregar toda a sua produção. E lá tem também as sanções. Para cada caso, que tipo de sanções devemos aplicar a estes produtores. Tanto é que já alguns produtores que foram tirados da cooperativa, outros entraram, e estamos assim nesse desafio. Como responsável, o que é que gostaria ou qual é o seu plano para melhorar a cooperativa? É tentar essa fidelização,
procurar, por exemplo, junto dos governos, a relação com os governos tem sido boa? Tem sido boa, tem sido boa. Temos boa relação com o governo. Com o Ministério da Agricultura, Sim, creio, sim. principalmente. Em termos de apoio financeiro, têm dado aos produtores? A vossa própria relação com outras associações, como é que tem corrido? Nós temos boas relações, por exemplo, nós também temos uma outra cooperativa, também de cacau, biológica, na zona norte do país, que também lidamos muito bem, trocamos experiências e temos boas relações também com o governo, também o Ministério da Agricultura, e nós, nesse momento, trabalhamos com o próprio fundo da cooperativa. Esse fundo é através das cotas que cada agricultor paga? Como é que funciona? É através da venda de cacau. Só através da venda de cacau conseguem... Sim, sustentar a cooperativa. E às vezes também, nós às vezes também trabalhamos com parceria com alguns projetos, algumas empresas, que às vezes também dão apoio à cooperativa. Por exemplo, nós tínhamos alguns projetos, mesmo também ligados ao Ministério da Agricultura, e quando tem alguns projetos, então também apoiam a cooperativa em formações, apoio técnico, mas digamos que o 90%, 80% do fundo da cooperativa é próprio o valor de venda do cacau que sustenta a cooperativa. Esse apoio técnico que referiu tem muitas vezes a ver com a gestão da própria cooperativa ou a gestão é completamente interna? A gestão é completamente interna. Okay. Esses técnicos são técnicos agrónomos, pessoas de fora, têm os vossos próprios técnicos? A cooperativa tem esses técnicos? Sim, a cooperativa tem própria sua equipa técnica que dá o suporte à cooperativa. Relativamente então à sua função como responsável, uma questão que os agricultores têm posto bastante é relativamente aos roubos. Considera que esse é o principal problema que a cooperativa enfrenta neste momento? Bom, também é um dos desafios, também é um dos problemas que a cooperativa tem, que é a questão do roubo que os produtores sofrem nas suas parcelas. Isso também é um dos desafios, mas também que não depende só da cooperativa, mas também a nível nacional. E nós também estamos à espera que haja alguma política, alguma solução, decisão para cobrir essa situação. Bom, que depende da cooperativa, nós gostamos de fidelizar os produtores, manter ou estabilizar uma produção que garanta o sustento da cooperativa. Por exemplo, nós começamos, por exemplo, com 8 toneladas de cacau, a nossa primeira exportação, em 2010, 2011, e nós, nesse momento, já estamos em 600 toneladas, e o nosso desafio é ter uma produção de 800 a 900 toneladas por ano, e estamos a lutar para isso. O vosso objetivo para aumentar prende-se com aquilo que consideram importante mudar, tem a ver com a produtividade, maior experiência e contacto com os agricultores. Tem sido fácil nos últimos anos? Bom, fácil não, mas é um desafio convencer, mudar a mentalidade dos produtores, mas é um desafio e estamos a lutar para isto. Mas o que nós vamos fazer para aumentar a produção é essa questão de continuar, que já fazemos, mas vamos continuar, é apostar na plantação, fazer uma renovação das plantações velhas para plantações novas e também melhorar a qualidade através de novas qualidades de cacau, porque há variedades que não são rentáveis, então estamos também a substituir a variedades rentáveis por variedades que não são rentáveis. E assim, então, vai ser uma das formas de conseguir aumentar a produção progressivamente. E também já fizemos muito investimento nas parcelas, de muitas plantações que hoje introduzimos, e então
quando todas começarem a produzir, então irá aumentar a produção. Agora, não só a produção de cacau, mas vamos voltar lá. Para si, qual é a relevância do património natural da ilha? De Santana, em primeiro lugar, é diferente do resto da ilha, mas qual o património natural? Consegue identificar algumas espécies que considera mais relevantes para além do cacau? Bom, por exemplo, aqui os nossos produtores, nós produzimos, usamos a produção de agroflorestal. A nossa produção de cacau é feita a nível de agroflorestal. Então, quer dizer que nas parcelas, para além do cacau, lá também tem outras culturas à sua volta. Há uns que têm também as culturas alimentares, árvores de frutos. Também temos produtos também que tem café, uns também têm pimenta. Então, eles não só produzem, só que o cacau é a prioridade, mas também tem outras produções. E sente que essas produções beneficiam a própria produção de cultivo do cacau? Ou não? Não, porque os produtores também veem isso como uma outra fonte de receita. Porque o cacau tem época. A época de cacau que é baixa e a época do cacau é a zona alta. Qual é essa época? Por exemplo, no primeiro semestre do ano, a produção de cacau é fraca. E no segundo semestre, então, é que é o momento do pico de produção de cacau. Então, quando não há cacau, tem pouco, então os produtores também sobrevivem através de vendas, de receitas de outras plantações que eles têm. Comem uma parte e vendem o excedente, caso de banana, matabala e outras culturas, as frutíferas também, eles vendem e também tem uma fonte de receita. Mas essas produções mais individuais que o agricultor tem não estão federadas, digamos assim, numa cooperativa como está o cacau? Não. É a título individual, é isso? Sim, eles vendem individualmente no mercado local. E como se referiu a todas essas espécies, notou nos últimos anos alguma alteração nessa vegetação, na questão da agrofloresta? Notou algumas alterações relativamente às espécies? Bom, porque nós, quando iniciamos a cooperativa, por exemplo, havia algumas parcelas que não tinham controle das árvores, da sombra. E então a cooperativa, na sua política de conservação do meio ambiente, então foi introduzindo nas parcelas, dando aos produtores árvores para poderem plantar na sua parcela, de forma a diversificar a plantação e assim diversificar o meio ambiente e conservação do meio ambiente. E então introduzimos também várias espécies de árvore nas parcelas para manter o equilíbrio natural. Relativamente por exemplo, o cacau, a plantação do cacau é exclusivamente para o cacau? Fazem outro tipo de aproveitamento dessa plantação, das folhas? Sim, nós também aproveitamos a casca do cacau para fazer composto e há outras partes da plantação fica mesmo na parcela para servir de estrume e de melhoramento do solo nas próprias plantações. Essa casca de cacau é utilizada para quê? Para que fim? Bom, parte nós utilizamos para fazer composto orgânico para a produção de mudas de cacaueiros e outra parte fica mesmo na parcela para servir mesmo de estrume para as plantações. Relativamente por exemplo, a influência de outras atividades, que não sei se aqui influenciam, mas relacionadas com o turismo,
se aqui na região de Santana o turismo, a pesca tem alguma importância para Santana, ou diria que a maior importância são de facto as plantações de cacau? Bom, existe também turismo, mas concretamente na cooperativa nós falamos mais a mesma questão de produção de cacau e a nível dos nossos produtores membros. Cada vez mais se fala num turismo relacionado com as plantações de cacau. Se já terão pensado nessa ideia, se consideram, se estão centrados só na parte da agricultura? Bom, de momento nós não temos esse desafio. Relativamente à última parte, diz respeito à reserva da biosfera, se está a par então, da classificação da tentativa da Ilha de São Tomé se tornar uma reserva da biosfera como um país, portanto o país já tem essa designação, mas agora trata-se de uma classificação da Ilha de São Tomé. Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, eu acho que é bom, digamos que será mais uma mais-valia para o país e também mesmo para a própria produção de cacau, uma vez que o país conseguir isto, digamos que vai ser mais uma mais-valia para o país e para a própria cooperativa e para a produção de cacau. Primeiro, como é que soube desse processo de classificação e se tem-se envolvido com o governo, com os líderes comunitários nesse processo de candidatura? Bom, não tem que saiba não. Mas sente que, de uma forma geral, as populações estão envolvidas nessa tentativa de criar uma reserva da biosfera? Que saiba não, porque é uma questão talvez ainda nova, acho que não há muita informação ligada a isso. Gostaria que houvesse mais, por exemplo, informação, que se fosse mais divulgados os benefícios dessa reserva, consideraria importante? Sim, eu acho que sim, seria importante divulgar isso mais e fazer as pessoas saberem quais são as vantagens que poderá ter isto a nível do país ou mesmo para próprios produtores. Seria bom fazerem esse trabalho. Terminamos só antes de ir mesmo para a última questão, relativamente ao facto desta entrevista ter sido relativamente longa. Gostaria de deixar alguma mensagem? Houve algum ponto que eu não referi sobre o funcionamento da cooperativa ou alguma mensagem que gostava de deixar ao governo, aos agricultores, enfim, de um modo geral, todas as pessoas que possam assistir a esta entrevista? Bom, talvez para dizer que pronto, que a cooperativa tem estado a ajudar e a melhorar a vida dos produtores membros e que vamos lutar para fazer muito mais ainda e que os produtores possam contar com a cooperativa e para um futuro melhor possam ver melhores resultados, mais ainda da parte da cooperativa. Terminamos sempre com uma última questão. Se para si, o que é ser santomense? Está diretamente relacionado com o cacau, não? Sim, eu acho que ser santomense é ser ser produtor, é pensar logo em cacau, que é aquilo que identifica o nosso país, como pequeno que é, mas a nível de qualidade, a nível do cacau, podemos dizer que somos grande em termos de qualidade do cacau e isso nos orgulha ser santomense por ter essa história de qualidade de cacau a nível do mundo.